Saudações e bem-vindo a mais um episódio. Nos próximos minutos vamos refletir sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. Um ato que aconteceu precisamente a 25 de junho de 1975. Para esta reflexão, contamos hoje com a presença do Dr. Francisco Songano, que ocupou vários cargos aqui no país neste longo período. Francisco Songano foi ministro da Saúde, entre outros postos que foi chamado, portanto, a ocupar. Doutor Francisco Songano é bem-vindo para esta conversa nos próximos minutos. A questão de início é esta: quando é proclamada a independência nacional, a 25 de junho, onde é que se encontrava? Muito obrigado, Boaventura, por esta oportunidade. É de louvar esta iniciativa de ter várias vozes a darem seu contributo sobre esta história de um momento importante do país. Quando foi da independência, eu estava em Maputo, ainda estava na Faculdade de Medicina, a estudar Medicina, mas era cá onde eu estava quando se deu a independência. Teve algum envolvimento neste movimento da proclamação da independência nacional? Tive. Eu penso que da minha geração vão ser raros aqueles que puderem encontrar que não tenham sido envolvidos nisto. O que é que foi? Era contagiante. Aquele momento era contagiante. Nós não perdíamos as notícias, queríamos saber tudo o que é que se passava, e lembro-me que houve aquele movimento que foi criado quando os líderes do Partido Frelimo chegavam a Maputo para preparar o país para a proclamação da independência. Como muito bem está recordado, antes da proclamação da independência em si, houve a criação do governo de transição que foi dirigido pelo presidente Chissano. E nessa altura eu estava envolvido com os outros colegas na criação dos grupos dinamizadores pelos diversos bairros. Eu estava no bairro da Malanga nessa altura. Militámos bastante aí com o falecido Oldemiro Baloi, com o Aurélio Matias, que há muito tempo que não falo com ele, não sei qual é o parecer dele, mas éramos do mesmo bairro, e conheci antes, em Emano, quando estávamos ainda no ensino secundário, e continuamos amigos e a falar um com o outro quando viemos a Maputo. Era este o movimento dos grupos em que eu estava envolvido. Era um momento empolgante. Aquilo que foi, digamos assim, a base das estruturas, as estruturas básicas da Frelimo antes da criação, da proclamação da independência, foram os grupos dinamizadores. A informação, as campanhas de esclarecimento. Não havia jovem nenhum que não estivesse envolvido nesse processo. Qual foi o papel concreto dos grupos dinamizadores? Fala-se o papel foi crucial. Foi crucial. Na altura, havia a rede clandestina da Frelimo, que nós não conhecíamos. Mais tarde, ficamos a conhecer à medida que nos fomos envolvendo nos grupos dinamizadores. Lembro-me que o Domingos, que foi o secretário do grupo dinamizador da Malanga, mais tarde ficamos a saber que ele estava no movimento clandestino da Frelimo aqui na cidade de Maputo, inclusive tinha sido detido pela PIDE, mas isto aprendemos já nas conversas do processo dos grupos dinamizadores. Então, aquilo que foi a base que segurou a recepção, digamos assim, se posso usar esse termo, da Frelimo antes da proclamação da independência, foram os grupos dinamizadores. Não só para este aspecto político de esclarecimento, sobretudo nos grandes centros urbanos como Maputo, havia alguma desinformação ou uma colocação não adequada do contexto. Havia aquela atitude de retração, dizer, este Frelimo vem lá do lado, querem vir dirigir, estão preparados para dirigir o país. Esta mensagem, essa noção, era preciso
transformá-la ou desfazer na medida do possível e fazer ver às pessoas de que o que está a vir, embora possa ter algumas pessoas envolvidas que não têm a capacidade que nós conhecemos na cidade, mas aquilo que é importante é a mudança profunda que é a independência de Moçambique, e nós todos temos que estar preparados para apoiar este movimento e fazer crescer, fazer nascer o país, que não tinha nascido ainda, e fazê-lo evoluir. Tudo que era jovem era aproveitado. Eu lembro-me quando o presidente Chissano foi nomeado para dirigir o governo de transição. Ele fez visitas a vários distritos, a várias províncias, fez visitas a vários distritos. Creio que na altura ele percorreu toda a província de Maputo. E vou citar isto. Um dos colegas, falei do Aurélio Matias, um dos colegas que estava conosco no grupo Nador foi selecionado pelas entidades apropriadas para estar na delegação do presidente Chissano na visita que ele fez à província de Maputo como primeiro-ministro do governo de transição. Eu lembro que a visita terminou ali na Baixa, no Clube Ferroviário. Todos nós fomos para lá para ver a chegada do presidente Chissano no fim dessa visita. Quer dizer, aquilo era motivante. Quer dizer, um levantamento de espírito de nós, massa juvenil, ao ver colegas nossos do bairro que estavam conosco nas reuniões do grupo de Museu, ali, naquela entourage do presidente Chissano, quando ele entrou na sala para fazer aquela reunião de encerramento da visita, a ser acompanhado, porque vimos lá um deles, o Aurélio Matias. Quer dizer, isto era uma mensagem muito forte. E, de facto, muitas pessoas que criaram essas estruturas de preparação para a independência foram os grupos dinamizadores. Foram mais além, a fazer trabalho que hoje é feito pelos municípios. Havia um problema da catalogação das casas, da identificação das casas, quando surgiu aquele processo das nacionalizações, o que era preciso fazer para preparar este novo momento que era criado com as nacionalizações, e a base foram os grupos dinamizadores. Sem a informação dos grupos dinamizadores, não teria sido possível fazer a gestão adequada que foi feita a conta da criação do API. A informação sobre quais são os apartamentos que estão vácuos, qual é o estado de um determinado edifício, era tirada nos grupos dinamizadores. Portanto, este é um aspecto extremamente importante. Agora, é pena que depois aquilo que era a função dos grupos dinamizadores foi de alguma maneira utilizada não com a perspectiva adequada, e como sabemos houve criação de conflitos, etc., a quem pertenciam essas estruturas, e depois com a criação dos municípios várias disputas, etc. Mas a mensagem principal é esta, era essa base dos grupos dinamizadores que fez este suporte da criação das estruturas antes da independência. Olhando para o panorama atual do país, uma experiência como essa desses tempos dos grupos dinamizadores, o país precisa ou não os? Precisa, mas precisa com uma perspectiva completamente diferente. Possivelmente, este foi um dos aspectos que não foi acautelado. Porque quem esteve por detrás da criação do grupo dinamizadores foi o Partido de Frelimo. Se conversar com outras pessoas que eram muito ativas, que militaram comigo nessa altura, citei o Aurélio Matias, o Luís Leforte, o António Spanga, são várias pessoas que estavam conosco. O falecido Gilberto, vocês lembram-se do Gilberto Antônio da Conceição, um indivíduo grande, que morava mesmo ali na 24 de julho, que faleceu. Foi assassinado a tiro antes da independência. Ele nem viu a independência, por aqueles grupos extremistas que havia, que eram contra a independência, alguns deles estavam armados. Ele foi baleado ali mesmo na 24 de julho. Então, que fazia parte desse movimento. Então, essa perspectiva, a base, quem esteve por trás da criação dos grupos foi o Partido Frelimo. Atualmente, o país evoluiu,
aquilo que é a estrutura legal, o enquadramento legal da governação do país hoje é completamente diferente. Com a nova Constituição, que já teve várias edições, que abriu espaço para vários partidos, para o multipartidarismo. Há um certo gap, uma grande decalagem entre esta mudança estrutural que aconteceu e aquilo que é o pensamento ainda das pessoas que estavam a liderar os grupos decisores. Não tiraram, não despiram este aspecto de que o que está por trás do grupo decisor é o Partido Frelimo, para enquadrá-lo numa nova perspectiva de que é um multipartidarismo. Há entidades para a governação autónoma dos municípios e era preciso reenquadrar isto nessa perspectiva. Daí as disputas a que eu me referi. O grupo decisor de quem são? São da Frelimo. Este município, quem ganhou não foi o Partido Frelimo, foi o Partido Renamo. Então, por que as estruturas não passam para o Renamo? E a Frelimo dizer que não podem, porque são nossas. Essa confusão toda que houve. Portanto, não houve esta abertura e a adequação do novo enquadramento legal que tinha surgido, particularmente depois da assinatura do Acordo de Paz. Portanto, esta é a grande mensagem, que à medida que nós evoluímos, devemos situar-nos à nova evolução, à nova perspectiva, que é muito boa, que é de abranger toda a gente, abrir espaço para todos, mas é preciso trabalhar as mentes, às vezes, de quem está em algumas bases que não acompanha aquilo que é a evolução que está a acontecer. Eu penso que esta é a grande mensagem. Portanto, conclui a Faculdade de Medicina já na época da independência. Em 1978. Em 1978. O que foi fazer de imediato? Eu fui trabalhar para o Ministério da Saúde na altura. Comecei a trabalhar aqui na cidade de Maputo, no Ministério da Saúde de Espamanino, e depois fui para Caia, para o distrito de Caia. Fiquei em Sofala. Trabalhei lá desde julho de 1979 até julho de 1981 como diretor distrital de saúde e médico-chefe distrital. Portanto, foi esse o trabalho que fiz. Referindo-me a isso, também dizer que estava ainda enquadrado naquilo que era o ímpeto da criação do nosso país, do novo país. Todos os colegas do meu ano que me ouvirem, e mesmo dos anos que se seguiram, todos nós estávamos prontos para ir para o distrito. Portanto, eu repito, sem nenhuma hesitação na reserva, das pessoas do nosso ano, da nossa geração, todos estávamos prontos para ir para o distrito. Qual foi o segredo para este engajamento? Qual foi o segredo para este engajamento? O segredo deste engajamento é que a criação do novo país criou um momento importante para o país. Havia muita euforia, um entusiasmo, a vontade de fazer, a vontade de realizar. Ninguém queria ficar para trás. Todos nós queríamos participar nesta epopeia da construção do novo Moçambique. E havia muito dinamismo. E tivemos esta visão inculcada pelo Dr. Helder Martins, que era, quando era ministro da Saúde, foi o primeiro ministro da Saúde do nosso país. Quer dizer, já sabíamos o que se esperava de nós no distrito. Quais eram os principais programas que era preciso realizar. Nós já os sabíamos antes de irmos para o distrito. Portanto, estar lá, encontrar o que encontramos, é certo que o contexto da realidade deve ser chamado para fazer as devidas análises, as devidas decisões, mas a ideia dos programas, do que devíamos fazer, o que era esperado de nós, estava muito claro. Portanto, ele fez um trabalho extremamente importante aí, em ter os graduados de medicina devidamente informados sobre os grandes problemas do país. Como sabem, sobretudo, agora não sei se já se adaptaram, mas naquela altura nós éramos formados com a visão clínica de 4 paredes hospitalar. Você está a ser formado médico é para tratar doentes. E era essa a visão que nos dá. Então, esta
ligação com o Ministério, estas sessões com o Ministério, o trabalho que nós fazíamos como trabalho fora do contexto estudantil no Ministério da Saúde, permitiu-nos angariar esta visão e ouvirmos diversas reuniões que participávamos, éramos convidados a participar, ainda que não graduados na altura. Tanto ouvíamos as discussões, ouvíamos o tipo de situações que havia nas províncias e conhecíamos o ADC dos programas, nessas interações. E ele tinha esta liderança de dizer, olha, é para aí que nós vamos, e nós já sabíamos isso. Isto acontecia já em plena guerra dos 16 anos. Não, antes. Antes de nós, como disse, eu terminei em 1978. Quando fui para o distrito, eu já sabia isto tudo. E ele trabalhou conosco antes de concluirmos o curso. Em termos de trabalho conosco, quer dizer, nós é que íamos ao Ministério para fazer esses trabalhos na planificação, na cooperação internacional e mesmo na formação de quadros, preparação de manuais, etc., guiados pelos colegas mais velhos, pelos diretores que estavam lá, mas o fato de estarmos lá a fazer esse trabalho permitiu-nos conhecer aquilo que se pretendia fazer, os programas, e quando fomos para o distrito já íamos iluminados, posso dizer. E mais que iluminados, já íamos com a mente de que é para ir aplicar os cuidados de saúde primários. Porque os cuidados de saúde primários, a abordagem do cuidado de saúde primário foi essa abordagem que foi tomada para a política de saúde logo após a independência. Como é que esta visão de grande engajamento é descontinuada? Já não a encontramos na juventude de hoje? Bom, há várias circunstâncias. Eu não quero falar da juventude de hoje, porque falar sem conhecer a realidade também não é muito bom, mas eu devo dizer que este engajamento continuou, não acabou de repente, mesmo no tempo da guerra. Mesmo no tempo da guerra não desfalecemos. Uma boa parte da construção do Serviço Nacional de Saúde, do Sistema Nacional de Saúde, que tem três subsistemas importantes, o Serviço Nacional de Saúde, o privado e o sistema comunitário. Este público do Serviço Nacional de Saúde, as bases foi 78, 79, 80, mas o desenvolvimento, a sua diversificação e especialização foi depois. E durante a guerra, nós não desfalecemos. Continuamos. Foi nessa altura em que uma boa parte do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo as áreas especializadas, aconteceu entre 1990 e até 2000. Foi nessa altura, com a guerra. Então, uma das coisas que eu posso citar também como exemplo, ainda bem que fez essa pergunta, que falou do desfalecimento ou da diminuição do engajamento, é de saudar os meus colegas que ainda estão nas províncias hoje. É uma coisa que foi tomada como decisão importante. Foi de agora, ao desenvolver o Serviço Nacional de Saúde, nós temos que ter os moçambicanos a tomar conta das rédeas. Dependíamos muito da ajuda externa, na cooperação técnica, muito boa cooperação, mas para desenvolver as instituições era preciso ter os moçambicanos. Então, havia muitas dificuldades na altura. Era difícil colocar especialistas nas províncias. É por isso que eu digo, tiro o chapéu e saúdo os colegas especialistas moçambicanos que até hoje estão nas províncias a dirigir as unidades, aqueles que ainda estão no ativo, ou a orientar os mais novos. Foi nessa base que se desenvolveram os hospitais, particularmente o Hospital Central da Beira, o Hospital Central de Nampula. Foi com a ida de moçambicanos que se fixaram lá para desenhar os planos diretores de desenvolvimento dos hospitais e fazer a devida atualização do qual era a estrutura física que era necessária, o equipamento que devia ser lá introduzido e depois fazer assegurar o seu funcionamento. Eu lembro-me quando estava na Beira para falar do engajamento, que não diminuiu. Durante a guerra,
Além da situação da inquietude que havia por causa da guerra, havia consequências sociais importantes. Falta de água, corte de luz. Na Beira, aquilo era conhecido. Você não tem luz até o fim do dia e depois é por períodos definidos de acordo com os dias. Então, a conclusão é que você não pode assegurar a luz permanente. E como é que fazia? E como é que lidavam com cirurgias, portanto, com geradores nos hospitais. Mas é de chegar lá. Antes disso, eu vou citar nem um exemplo. Isto era consistente. Estávamos nessa altura a desenvolver a rede sanitária. Para fazer esse desenvolvimento dos hospitais, e tínhamos que ter apoio técnico do Ministério. O Ministério tinha criado uma estrutura que se chama HCOP, Gabinete para a Coordenação dos Projetos de Investimento, que concentrava e coordenava todos estes investimentos para o desenvolvimento de saúde. Era um desenvolvimento estruturado. Há legislação que faz o suporte desse desenvolvimento, que define o Serviço Nacional de Saúde, as suas competências. Há legislação para os hospitais, que os caracteriza e define as suas funções e diz como é que deve evoluir. Então, na base dessa legislação, o GACOP fazia os diversos planos para nos apoiar. E nesses serviços de apoio, havia vários técnicos que tinham que ir para as províncias para fazer o apoio a nós. Eu lembro-me que nessa altura da crise, havia um voo, acho que era segunda-feira, chegava às 7h30, era o voo do Lixinho. Saía às 6h30 do Maputo, chegava às 7h30 para assim, e no regresso havia um outro voo, não sei de onde é que saía, mas que escalava a Beira por volta das 23h30 para Maputo. Esse era um voo popular das pessoas que iam fazer apoio à Beira, porque ninguém queria suportar aquela situação de luxo, então porque era um voo que os permitia ficar todo o dia lá. As pessoas iam e voltavam no mesmo voo. Isso era característico. Passou-se durante meses. Isso só para dar o exemplo das dificuldades que se viviam na altura. É outro exemplo. Parece anedótico, mas era a realidade. Nós tínhamos medo, não que nos levassem a viatura, mas tínhamos medo que nos levassem a bateria. Podia-se deixar a viatura na rua, amanhã você iria encontrar a viatura, mas era preciso abrir o capô e ver se a bateria estava lá. O que se procurava era a bateria, que é para dar luz nos fins de semana, à noite, para fazer as farras, porque não havia eletricidade pública, não havia luz pública. Então, era esse o cenário na altura. Felizmente, nós ainda tínhamos uma consciência social muito boa, porque, apesar da falta de luz, havia medidas específicas que eram tomadas para permitir que aqueles que estudam depois das 17 horas continuassem a estudar. Portanto, as escolas que tinham ensino noturno tinham a luz até às 22, 23 horas para permitir que os estudantes noturnos continuassem com as suas aulas. Agora, por que eu falo dos valores sociais, da consciência social que havia? É que voltavam às escuras. 22 horas a andar, quem conhece a Beira, da Ponta Geia e de Espangar para chegar aos diversos pontos da cidade, que era nessas zonas onde se localizavam a maior parte das escolas que davam ensino noturno. As senhoras sozinhas andavam até chegar a casa, não acontecia absolutamente nada no escuro. Isto é extremamente importante. Estávamos nessas dificuldades, sem luz, sem água, mas esta consciência, este civismo de respeitar o outro estava lá, muito forte. Temos como resgatar esses valores hoje? Eu acho que temos. Eu acho que temos. É preciso falar disto. Há instituições que têm muito mais competências e de alguma maneira, o dever de fazer isto. Falo das instituições religiosas, as próprias escolas, que se revisite este aspecto do civismo,
que é para que as crianças que estão a ser formadas, que estão a crescer, cresçam já com esta noção. E é preciso falar várias vezes publicamente. As pessoas que estão colocadas nas funções de liderança nas diversas áreas do país têm que repetir isto várias vezes. Portanto, hoje em dia não estamos a respeitar um ao outro como humanos. Quer dizer, isto é terrível. Portanto, que cria medo por todo lado, às vezes pior que a guerra. Às vezes pior que a guerra. Na guerra, sabe, há um foco ali, luta-se, combate-se muito mais ali. Esta é a zona perigosa para passar a determinadas horas. Ao menos sabemos o que é que se está a passar. Agora, a situação que estamos a viver, não podemos confiar no próximo. Doutor Francisco Songano, Moçambique, neste percurso dos 50 anos da independência nacional, imediatamente mesmo a seguir à independência nacional, desenhou um programa de assistência, um programa de saúde, de cuidados de saúde, incluindo primários, e acabou isto tornando o país uma referência mundial. Absolutamente. Como é que isto aconteceu? Bom, No meio de uma época marcada por grandes dificuldades. Não, isto é importante, ainda bem que faz referência a isto. Eu volto outra vez ao início. Vou dar um exemplo. Uma das grandes bandeiras que nós tivemos neste país, a Campanha Nacional de Vacinação. Em 1980 e 1981, atingimos altas coberturas, de 90%, naquilo que eram as vacinas postuladas no Programa Nacional de Vacinação. Moçambique foi referência que foi reconhecida pela OMS e pelo UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Criança, como exemplo para a África e para o mundo. E isto conseguimos por quê? Por causa daquilo a que eu me referi inicialmente. O conhecimento dos programas que iam ser aplicados, o engajamento e a vontade de realizar foram as grandes vertentes para este sucesso. E mesmo durante a guerra, houve colegas, quando digo colegas estou a falar no geral, de todos os funcionários da saúde, que se sacrificaram por causa disto. E alguns perderam a vida para querer salvar aquilo que era aspectos importantes e que não queriam que se perdesse apesar das emboscadas. Houve gente que morreu nas emboscadas por querer salvar documentação importante para o Ministério da Saúde. Ao querer salvar, a resgatar aquilo que eram as pastas, os documentos que estavam no carro, foram atingidos mortalmente. Temos vários exemplos destes. Isto é para além de bravura. É cometimento, é responsabilidade, é profissionalismo. Portanto, e foi por causa disto que conseguimos manter os serviços durante a guerra. Foi desta maneira. E é importante reconhecer o fator humano como uma alavanca fundamental para ter estes sucessos. E conseguimos, com o fim da guerra, rapidamente reconstruir o país, não só reconstruir as unidades sanitárias, retomar os programas, reorganizar a sociedade, como estruturar um desenvolvimento estratégico do Ministério da Saúde. Quer dizer, a guerra não nos abalou de tal modo que tínhamos perdido a nossa perspectiva. A perspectiva de para onde queremos ir sempre existiu mesmo durante a guerra. Então, assim que houve o acordo de paz, imediatamente despertou-se esta forma estruturada de pensar estrategicamente, desenhar os planos estratégicos e pôr o Serviço Nacional de Saúde rumo ao desenvolvimento. Em 2000, portanto, 6 anos depois do fim da guerra, já tínhamos hospitais a desenvolver, já tínhamos novos hospitais ao nível rural, já tínhamos introduzido o programa dos técnicos de cirurgia, que foram quadros extremamente importantes para levar serviços que não existiam em muitos distritos, em muitas localidades no tempo da independência, que era a possibilidade de pessoas serem operadas quando fosse necessário. Isso tudo fizemos durante a guerra.
Isso nós fizemos durante a guerra. Eu lembro-me que durante a guerra, o nosso hospital fazia apoio ao Hospital Santa Bem, fazia apoio ao Hospital Provincial de Chimoio. E não tínhamos médicos obstetras lá. Quem assegurou o serviço foram os técnicos de cirurgia durante quase 2 anos, até o Ministério conseguir colocar um obstetra no Hospital Provincial de Chimoio. E eu fazia o apoio semanal a Chimoio. Era isso que fazíamos. Havia pontos que nós já sabíamos e as horas onde não devíamos passar. Dizer, olha, naquele ponto, ou você passa antes das 16, ou vai ter que dormir aí onde você chegou quando chegou a hora das 16 horas. Mas mesmo assim, fazíamos este apoio. Portanto, é esta trajetória que tomamos e eu reitero, o engajamento das pessoas é crucial. Sem este fator humano, nós não teríamos chegado onde chegamos. Hoje, os serviços públicos de saúde baixaram de nível de forma bastante significativa. Qual é a visão do Dr. Francisco Songalo? Bom, como eu disse antes, eu não posso comentar, não posso responder à sua pergunta, porque nessas coisas de pressão do cuidado de saúde, e de uma maneira geral em todos os outros aspectos, mesmo para os outros sectores, é importante contextualizar. Aquilo que eu contribuí agora como respostas às suas perguntas, eu posso muito bem contextualizar porque tive esta vivência. Agora, aquilo que está a acontecer agora, eu sei, não estou alheio, sei que há dificuldades, há problemas, mas não posso comentar com propriedade sem conhecer o contexto. Mas uma coisa que é importante referir é que aquilo que construímos devemos manter. Há fatores que são externos à saúde que estão a implicar para a manutenção da qualidade que nós já alcançamos. Eu só vou dar um exemplo. Ao longo destes 50 anos, sobretudo se pegarmos 1977, que foi o ano em que podemos dizer que temos dados seguros em termos de hospitais e unidades sanitárias, o número de unidades sanitárias que o país tem hoje triplicou. 1.878 unidades sanitárias durante diversos tipos. Mas continuamos a ter gente que ainda anda 12 quilômetros para atingir a unidade sanitária mais próxima. Quando aquilo que é recomendado pela OMS é que a média da distância que alguém percorre para atingir uma unidade sanitária é de 10 quilômetros. Nós temos um desafio. A população cresceu. Assim como nós triplicamos as unidades sanitárias, a população também triplicou. A população nessa altura, nos anos 70, 77, éramos para aí 10 milhões de habitantes. Hoje somos quase 40. Portanto, estamos 33 milhões de habitantes, 33 e 400 mil, já não tenho essa cifra exata. Portanto, é isto. Agora, o dizer que a qualidade baixou, mais uma vez não comento, mas eu quero enaltecer isto. A diversificação das funções nas unidades sanitárias. As diversas áreas de especialização. E hoje entramos para um panorama de subespecialidade com gente devidamente formada. O equipamento dos hospitais. Crescemos bastante e temos essas valências. É preciso mantê-las. Agora, o desafio que há, isso eu sei, estou consciente, é um financiamento adequado à altura para que isto seja conseguido. Aliado a condições que não são só do Ministério da Saúde, mas são de outros departamentos do governo, para assegurar que aquilo que é o básico que tem que existir nas unidades para que a qualidade seja mantida, seja sustentado. E o que isso significa? Os especialistas que estão lá, sobretudo os que estão fora da cidade de Maputo, que tenham aquilo que são as condições básicas para realizarem a sua especialidade ou sua subespecialidade e ter o conforto social que é necessário. Quer dizer, alguém sai daqui, vai para uma determinada província, um especialista, porque queremos uma boa qualidade de serviço naquele hospital. Essa pessoa tem família.
vai precisar de um sítio para viver. Tem filhos. Esses filhos vão precisar de uma escola boa para poderem aprender. O hospital para onde ele vai tem que ter o equipamento adequado, os insumos que são necessários, como medicamentos, reagentes, etc., para que ele possa realizar em pleno aquilo que é o conhecimento e a competência que ele tem. Esta dificuldade é ardente, é o que nós temos hoje. Inclusive, fala de medicamentos básicos. É isto que o país tem que lutar para ultrapassar. E pior, está a haver uma diminuição de quadros experientes. Com a medida que foi agora estipulada para a reforma mandatória a partir de uma determinada idade, creio que são 60 anos, para alguns sectores, isto é problemático. E saúde é um deles. As pessoas que estão com entre 60 e 70 anos são as pessoas mais experientes, que estão devidamente formadas e no processo da construção de equipas. Este grupo com experiência é necessário. Os novos especialistas são competentes, sabem, mas a consolidação da especialidade faz-se no terreno, faz-se na experiência clínica. E não é com 2, 3 anos que se produz um especialista que tem todas as competências e toda a segurança e toda a autoridade para dirigir residentes em especialidade. É este grupo de 170 anos que está a ir agora para fora e é preciso revisitar este assunto. Com todo o respeito para os colegas mais jovens, mas isto é importante. É daí que há a concorrência dos outros departamentos para que isto seja revisitado e possamos encontrar uma solução. Falei dos recursos humanos, mas vamos falar dos insumos, como lhe disse, dos medicamentos, dos reagentes, etc. Entra no mesmo pacote. É preciso que se reconsidere os sectores sociais nestas medidas. Oxalá as entidades que trabalham com o governo, as instituições internacionais que têm uma palavra de zero ou que cooperam e têm uma grande opinião sobre esses aspectos macroeconômicos do país, entendam quais implicações que isto traz. Há uma coisa que tem que entrar nas nossas cabeças. Creio que estamos a deixar isto muito ao de leve. Trabalhar na saúde, meter dinheiro na saúde, financiar os programas de saúde é um investimento para o país. Por cada dólar investido na saúde, há um retorno de 2 a 4 dólares. O investimento na saúde contribui para um crescimento de cerca de 8% do produto nacional bruto. Este é um aspecto importante. E nós não podemos dizer, bom, estamos aí, desculpa o termo, esbanjar dinheiro a pagar os salários ao pessoal de saúde. Não estamos sozinhos. Os países desenvolvidos, que hoje estão ricos, estão estabelecidos, não precisam discutir essas coisas, têm 20 a 30% da sua força laboral está na saúde. Na África, sobretudo ao sul do Saara, e na Ásia Oriental, é apenas 5, 6%. Portanto, esta ideia de que estamos a esbanjar dinheiro, de facto, tem que ser muito bem explicada. Então, não podemos. Estes setores, saúde, educação, nutrição, ou seguramos isto, ou não temos gente capaz, devidamente preparada para desenvolver o país. E aí colapsamos. A emergência da medicina privada fez bem ao país? Ou precisa de ser enquadrada. Nós não devemos combater a medicina privada. Há áreas onde o Serviço Público, o Serviço Nacional de Saúde, não chega. E há valências que podem ser muito bem complementadas pelo setor privado, desde que esteja enquadrado. Eu lembro-me, agora não sei qual é a realidade, eu lembro quando ainda estava no governo, havia iniciativas de enfermeiros que estavam a criar as suas clínicas perto das comunidades. É um exemplo. Este exemplo é o setor privado, mas é de ser suportado. Porque nós, como Serviço Nacional de Saúde, temos centros de saúde, sim, dispersos pelo país. Como disse, a população cresceu, as zonas que eram descampadas quando a unidade sanitária foi feita, hoje está cheio de casas.
Então, este tipo de unidades é um grande complemento. Nas áreas de especialidade também, temos aí o ICOR. É uma instituição privada. É certo que funciona de uma forma híbrida, fundos públicos, investimento privado, mas fundamentalmente que nasceu como uma unidade criada por fundações com um propósito muito específico. Portanto, começou por oferecer serviços que não tínhamos no país, sobretudo na área da cardiologia. Hoje já temos o Hospital Central também a fazer o mesmo tipo de intervenções, mas foi com o ICOR que se começou. Então, este é outro exemplo de uma intervenção privada que complementa aquilo que o Estado prevê. Dr. Francisco Songano, considera-se produto da independência nacional? Absolutamente. Ninguém da minha geração pode negar isto. Mesmo aqueles que já não estão aqui conosco, decidiram sair de Moçambique, este pensamento está lá ainda. Eu digo, pelo menos em relação aos colegas do meu tempo, da minha geração, da minha graduação, porque interagimos, trocamos mensagens, este espírito ainda está lá. Apesar de não estarem a viver aqui. Quando chega este momento do 25 de junho de 1905, recordam-se daquilo que estavam a fazer quando foi da proclamação da independência e depois. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, e todos da nossa geração somos produtos da independência nacional. É certo que há bases que já trazíamos, mas quando entramos para a atividade profissional em 1978, já era a independência nacional. Mas não é para dizer que o que se fez antes não houve. Não. A nossa contribuição básica é do tempo colonial. Quando foi da independência, estava na Faculdade de Medicina com a Universidade de Lourenço Marques. Dr. Francisco Songano, neste período dos 50 anos que estamos aqui a refletir sobre ele, uma das particularidades que representa uma marca é o facto de o país ter produzido quadros suficientes que hoje servem aos serviços, por exemplo, do sistema das Nações Unidas, entre outros, ou seja, trabalham na diáspora. O Dr. Francisco Songano é desse exemplo. O que é que, na verdade, foi fazer quando deixou de ser ministro? Bom, quando deixei de ser ministro, entrei para a atividade internacional. Entrei, eu acho que é um pouco força de expressão. Continuei a atividade internacional de uma forma diferente. Porque quando estava no governo, nós já estávamos a fazer muito trabalho ao nível internacional, com as diversas instituições. Portanto, foi a partir de 2006 que entrei para a OMS como diretor da parceria para as questões da saúde materna e da criança. E isto aconteceu muito com quadros que serviram ao país, sobretudo no período até aos mandatos do presidente Chissá. Bom, nós assistimos a muitos quadros a serem solicitados e a irem servir fora. Não tenho todos os dados, creio que terá que perguntar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para esta informação, porque eles sabem quem são os quadros que estão fora e em que posições. Mas não há dúvida que houve muitos que saíram, que trabalharam nesse mandato. E nesse aspecto, eu gostaria de sugerir que, de acordo com as entidades adequadas, esse assunto esta questão seja continuada. A nossa cota, como Moçambique, nas organizações internacionais é muito baixa. Portanto, não estou aqui a fazer um chamamento para um êxodo de quadros para fora do país. Não me interpretem dessa maneira, mas é importante realçar. A mensagem que eu quero passar é esta: saiamos deste estado de olhar para baixo, que nós não temos esta possibilidade de trabalhar nas instituições internacionais, para levantarmos a cabeça de temos muita coisa a contribuir
e vamos para lá. É nesse sentido. Não é um chamamento para o êxodo. Portanto, eu creio que as instituições apropriadas vão dar este apoio, que aqueles moçambicanos que de facto têm interações com organizações internacionais ou são abordados para prestar o seu serviço a nível internacional, que não hesitem. Agora, que se faça devido à coordenação com as entidades apropriadas, e a minha sugestão é que as entidades apropriadas estejam prontas para apoiar. Então, Francisco Songalo foi trabalhar para as organizações internacionais e não mais de lá se desligou. Continuo. Bem, estou reformado do sistema das Nações Unidas, mas não deixei de fazer a atividade internacional. Como eu disse no início, estou na Fundação para a Saúde Pública em África, o Africa Public Foundation, que é uma fundação que foi criada para providenciar plataformas de parceria e mobilização de recursos para a África CDC, e porque acho que é bom dar o meu contributo. Também não fica bem ficarmos parados. Por que vamos ficar parados se nós podemos dar o nosso contributo? E, ao fim e ao cabo, aquilo que se chama utilização da experiência para preparar o futuro, é nosso dever dar esta contribuição. Quem está numa situação igual à minha, semelhante à minha, se tiver essa possibilidade, essas oportunidades, eu penso que não deve hesitar, deve dar a sua contribuição. A informação que nós temos, a vivência que nós temos, que os outros que estão a sair agora das faculdades não têm. E com o momento que estamos a viver hoje, em termos globais, em termos de geopolítica, isto é mais que importante. É crucial. Se está alguém nas instituições internacionais que não tem esta vivência de como é que os países foram construídos, como os países cresceram, os desafios que houve na arena internacional que implicassem o país, não consegue ter uma situação adequada na geopolítica de hoje. A geopolítica de hoje tem forças, ou está a apresentar-se com forças que impelem a uma determinada direção daquilo que as instituições estão a realizar. Mas por força da geopolítica, não por força daquilo que são as necessidades das áreas onde essas instituições estão a operar. Este é o cenário hoje. E ter essa experiência, este conhecimento, e ter isto na ponta dos dedos de como é que as coisas se realizam, de qual é a vivência neste ambiente, é crucial. Portanto, coloca-se um indivíduo que nunca passou por uma experiência desta natureza para a geopolítica de hoje, vai ter várias dificuldades para saber se situar e vai ficar frustrado. Dizia que as nossas cotas são bastante baixas. A que é que se deve isso? Bom, não sei. É aquilo que eu disse antes. Não quero culpar ninguém. Eu não quero culpar ninguém, mas eu penso que estamos a refletir nos 50 anos. Houve uma atitude que não foi muito boa que foi tomada no país. Se recorda, ter um passaporte em Moçambique nos primeiros anos da independência era uma dor de cabeça. E depois de ter o passaporte para sair, era outro bico de obra. E havia situações em que mesmo o diploma do curso você não o tinha de qualquer maneira. Portanto, havia aquela preocupação do país de que não temos quadros, muitos dos quadros que estavam no tempo colonial saíram, então temos que assegurar esses quadros, não os podemos perder. Agora, houve algumas medidas que foram tomadas que ao longo do processo, com a evolução, com o crescimento do país, não foram ajustadas. Então, esta noção de que deixar o país participar nas coisas internacionais é mau, era conotado negativamente, não mudou facilmente. Portanto, este é outro aspecto. Isso não fez bem ao país?
Bom, não fazer bem ao país, eu penso que não é o ângulo de análise. Mas o país perdeu a oportunidade de contribuir com a sua experiência na arena internacional. O país teve grandes intervenções que foram referência na arena internacional e podia ter contribuído mais em termos de pessoas que estiveram envolvidas nesse processo. Eu falei daquilo que foi engajamento nosso da continuação da Constituição do Serviço Nacional de Saúde, mesmo com a guerra e, sobretudo, estabelecido depois da guerra. E na atividade internacional, aquilo que nós fizemos aqui para a coordenação dos diversos parceiros e criar mecanismos adequados para um financiamento externo ao setor de saúde, mas que contribua para os objetivos do Plano Estratégico do Ministério da Saúde, foi crucial. Se recorda da Declaração de Paris, de 2005, em julho de 2005, da Paris Declaration Aid Effectiveness, uma declaração sobre a ajuda efetiva, da necessidade de coordenação dos diversos atores guiados por um programa. Houve 3 países que contribuíram sobremaneira como campo de estudo, se assim posso dizer, ou como dando exemplos ou material para consubstanciar o articulado do Paris Declaration. Foi Moçambique, Gana e Uganda, na área da saúde. Portanto, estas são contribuições que nós demos e que as instituições internacionais pegaram nisto como um exemplo na produção da Declaração de Paris para uma melhoria daquilo que é a coordenação da ajuda internacional. O nosso fundo de tempo está praticamente esgotado, está esgotado, já estamos para além do tempo. Dr. Francisco Songano, em 2 palavras, o que é que não devia ter acontecido nestes 50 anos da independência nacional? O que é que não devia ter acontecido é uma realização tardia da importância da reconciliação. Uma reconciliação atempada talvez tivesse diminuído a destruição que houve durante a guerra. Este é um grande elemento. E é importante que sejamos muito mais incisivos em direcionar a sociedade a dizer, olha, nós estamos num outro paradigma. Estamos num paradigma em que temos que partir do consenso daquilo que se consegue como consenso das diversas forças da sociedade e traçar o nosso plano diretivo de para onde queremos ir. Já não é o paradigma em que há uma diretiva que sai e se ramifica por todos os sectores. É importante a direção das entidades que têm essa responsabilidade, mas o paradigma que temos agora é que precisamos deste consenso das diversas forças da sociedade e sairmos aí. Eu creio que é um momento importante de todos nós apoiarmos aquilo que é a iniciativa que o Presidente da República tomou, deste diálogo, da criação deste consenso, e temos que andar muito depressa. Esta é a mensagem. Apoiemos o Presidente da República, andemos muito depressa e haja franqueza na construção deste consenso, que é isto que nós precisamos. Não precisamos de aprender da mesma maneira como aprendemos durante 16 anos de guerra. Portanto, é isto. Estamos na mesma casa, temos que nos entender. Se continuamos a bater-nos, a puxar cada um para o seu lado, esta casa vai cair ou vai arder e não beneficia ninguém. E naquilo que é o posicionamento e a colocação dos nossos argumentos, tenhamos sempre este global do país como um aspecto importante. Não vai ter implicações que vai prejudicar, ter consequências que prejudicam aquilo que já construímos ou aquilo que queremos construir. Todos nós queremos o nosso bem, e é esta ideia que deve prevalecer,
Mas para isso é preciso ação rápida, com franqueza, e que todos os atores saibam que têm que ceder onde devem ceder. Muito obrigado, Dr. Francisco Sangano, pela disponibilidade para refletirmos sobre o passado, presente e futuro de Moçambique nestes 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. Hoje tivemos o testemunho do Dr. Francisco Sangano, médico de profissão que ocupou vários cargos, entre eles o de Ministro da Saúde, sendo que depois foi servir ao sistema das Nações Unidas através da Organização Mundial da Saúde, mas depois seguiram também outros compromissos a nível de organizações internacionais. Para si, estimado telespectador, fica o nosso obrigado pela escolha, continue ligado a nós e fique bem.